Hello! Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Agora estamos na aula dos dois. E vamos falar um pouco sobre conversação no inglês. Basicamente, a conversação é o ato de você conversar com outra pessoa. E basicamente, quando você está aprendendo um outro idioma, você precisa aprender a lidar com essa forma, ou seja, se comunicar, de conversar com a pessoa no qual você está aprendendo esse idioma. No Avalon, como vocês podem ver, aqui ó, temos a aula 2 e temos todos o conteúdo disponível que o professor deixou para vocês. Mas eu vou dar uma explicação referente a cada um desses itens que o professor deixou disponível. Primeiramente, vamos conversar sobre a forma de cumprimentos em inglês, certo? A gente tem duas formas de se cumprimentar em inglês: cumprimentos formais e cumprimentos informais. Qual que é a diferença de um para o outro? Justamente o fato do local ou o momento em que você se encontra. Como, por exemplo, se você está dentro do seu local de trabalho e você vai cumprimentar alguém, você precisa cumprimentar essa pessoa de um jeito formal, porque o seu trabalho, escola, e no caso escola, quando você se dirige ao seu professor, bancos ou algum lugar que transmita um ar mais de seriedade, você precisa usar cumprimentos formais, ou seja, a forma correta de dizer as coisas. Como, por exemplo, good morning para um bom dia, good afternoon para um boa tarde. Quando a pessoa faz alguma coisa correta ou faz aquilo da maneira certa, a gente vai dizer é, very well, thank you. Desculpa, é que às vezes dá uma travadinha, gente. Vamos aprender a falar o inglês. Até para gente que ainda já tem um pouco de experiência, algumas palavras ela dá uma travadinha na hora de falar. Por isso que a gente sempre tem que estar praticando. E por assim vai indo, certo? Aqui tem uma lista disponível com todos as formas de pronunciar a palavra, certo? Ela em inglês e em português, dos cumprimentos formais e dos cumprimentos informais. Qual a diferença do formal para o informal? É simplesmente o local e a maneira com que você vai fazer a tratativa. Como, por exemplo, com o seu patrão, você vai usar o cumprimento formal. Com o seu amigo, você pode usar o cumprimento informal. Como, por exemplo, se você chegar no local onde está somente o seu amigo e você não está no local de trabalho, você não precisa falar de uma forma formal, você pode cumprimentar ele com um oi, um olá, e aí. Tipo, por exemplo, what's up, a gente pode dizer e aí em inglês, certo? É parecido com WhatsApp, mas é diferente. É what's up, tipo, up de subir. E aí a pronúncia, no caso, desculpa a tradução, ficaria e aí. Você pode utilizar essa forma de comunicação diretamente com seus amigos. Ou seja, você não precisa trabalhar formalmente quando você está com seus amigos, quando você está perto da sua família, porque já são pessoas que você já conhece no seu dia a dia, já tem mais uma afinidade. Então, quando você vai perguntar para alguém como que ela tá, você pode dizer how you been, que é como você tem passado ou como tem passado e assim por diante. Até a forma de dizer como prazer em conhecer você quando uma pessoa diz, nossa, sou fulano, tudo bem? Aí você vai falar, nossa, prazer em conhecer. Você vai dizer nice to meet you, que é uma forma informal de você dizer o prazer em conhecer. Que no formal a gente tem glad to meet you, ma'am, certo? Então são formas bem diferentes de você usar a tratativa, sendo formal ou informal. E após você conhecer a pessoa, você vai conversar com ela e tudo mais, uma hora você vai embora. Então a gente tem as despedidas em inglês, certo? Existem 8 maneiras de você se despedir de uma pessoa em inglês. A primeira dela vai ser o goodbye, que é a versão mais, vamos dizer, polida da gente dizer tchau para uma pessoa. Ou vamos dizer que é a maneira formal de se falar tchau para alguém. Temos o bye, que simplesmente é a abreviação, ou também, que eu não coloquei aqui, o bye-bye, que também é uma redução do goodbye. A gente tem o have a good day, ou seja, tenha um bom dia, certo? Ou have a nice day, que também quer dizer a mesma coisa, tenha um bom dia. Temos o número 4, que é o nice to meet you,
que quer dizer, tipo, foi legal conhecer você, ou foi legal ver você. Uma das formas também de você se despedir. Por exemplo, você vai embora, tá indo dar tchau para um amigo seu, você fala, oh, nice to meet you. Em português quer dizer, cara, foi legal te ver, ou foi legal rever você, certo? Temos a número 5 que é a take care, que quer dizer se cuida em inglês. É aquela mesma coisa quando a gente vai dizer tchau para um parente, alguma coisa, ou se cuida, certo? Então, também é uma forma de você se despedir das pessoas. Temos o see you later, que quer dizer até mais ou até breve, fica de acordo com a empregação da palavra. Tem o see you soon, que quer dizer vejo você em breve. O see, do começo da frase, quer dizer ver, é o verbo ver. E o you soon vem de depois, ou em breve. Então, a conjunção fica vejo você depois, ou vejo você mais tarde, vejo você em breve. Qualquer uma dessas traduções também estão certas. E temos I've got to get it going, certo? Que quer dizer eu preciso ir ou eu tenho que ir agora. Como, quando você está apurado em alguma coisa, a pessoa está conversando com você e você precisa rapidamente ir embora, você vai dizer, oh, sorry, I've got to get it going, certo? Vou falar mais devagar. I've got to get it going. Lembre-se que é uma frase já um pouco maior e existe uma forma de você pronunciar ela do jeito correto. I've got, ou seja, a gente vai falar primeiro as duas palavras, depois to get going, juntando as três últimas. I've got to get going. Fica bem rápido e com uma forma de pronunciar diferente, certo? E agora a gente tem aqui uns exemplos de conversação, certo? Que eu deixei disponível para vocês entenderem como que funciona o esquema de conversas em inglês, como que as pessoas vão conversar. Basicamente, este aqui é mais para uma leitura. Vocês vão fazer uma leitura disso aqui e entender como que é a conversação. É basicamente a mesma forma da gente conversar, do mesmo jeito que eu estou falando com você, porém num idioma diferente. O porquê que eu coloquei esse textinho para vocês? Para que vocês possam ler. Lembra que eu sempre falo para vocês que os três pilares do conhecimento do inglês é leitura, escrita e fala. É justamente para isso, para que vocês leiam e tente pronunciar, ou seja, vocês tentem reproduzir esta conversa, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja com a ajuda de alguém, certo? Os alunos que estavam em sala de aula conversaram em dupla, foram sentados em duplas para que eles pudessem trabalhar isso conversando um com o outro. E também fizeram uma releitura de todo esse conteúdo que o professor está passando, ok? E aqui a gente tem um guia de conversação em inglês que tem 60 termos de vocabulário, ou seja, palavras ou pequenas frases específicas para que você possa entender, certo? Como exemplo, about, que quer dizer sobre, ou aproximadamente aquilo. A gente tem tonight, que é hoje à noite. Temos first time, que é a primeira vez. Medium, que quer dizer ao ponto. No caso, se você está em um restaurante, você pede uma carne, você pode dizer medium, que você quer dizer ao ponto, ou seja, metade do termo, tipo, bem passada ou mal passada. Temos once again, que é da próxima vez, ou mais uma vez, e também pode ser dito como next time, que quer dizer da próxima vez ou mais uma vez. Temos também to be thirsty, estar com sede. Thirst, no caso, é sede em inglês. Temos to the laundry, lavar roupas, em si. São 60 vocabulários mais utilizados dentro do inglês, que também você pode dar uma lida. Ou seja, basicamente, isso sobre vocês lerem vai ser cobrado na atividade de hoje, porque vão ter coisas desta parte que você vai precisar traduzir ou escrever lá na nossa atividadezinha, que o professor também já vai dar uma explicada, certo? Aqui embaixo, a gente tem 40 frases e 40 expressões, no caso, frases ou expressões para ser gentil ou educado, justamente referente ao que eu falei sobre quando você vai cumprimentar alguém ou quando você vai se despedir de alguém. Temos formas de dizer as coisas para que a gente possa ser interpretado como uma pessoa educada. Como, por exemplo, quando alguma pessoa faz uma coisa legal, muito impressionante, a gente vai dizer o quê? Handsome. É o handsome. Handsome. Que quer dizer impressionante.
Ou quando a pessoa fez alguma coisa correta, você quer dizer parabéns. A gente pode dizer o quê? Congratulations. Ou quando você às vezes esbarra em alguém e precisa passar por algum lugar e a pessoa está na frente, você vai dizer excuse me. E assim por diante. Quando você precisa pedir desculpa, você vai dizer sorry. Quando eu preciso agradecer alguma coisa, eu vou dizer thank you. Ou eu posso abreviar o thank you para uma forma informal e dizer thanks, que quer dizer a mesma coisa, quer dizer obrigado. E assim por diante. A gente tem para ser gentil e educado, temos ao conhecer alguém, a formulação que você vai dizer, o jeito que você vai dizer ao conhecer uma pessoa, certo? Demonstrar interesse, o que no caso é demonstrar interesse é quando você quer saber alguma coisa. Quando você quer saber como o dia da pessoa foi, se a pessoa está legal, se a pessoa está bem, todas essas formas de dizer, como por exemplo, se eu quero saber como que foi a semana da pessoa, seu final de semana. Eu não, eu simplesmente vou chegar e falar, e aí, me fala do seu final de semana. Não, porque você vai ser tipo um pouco rude nessa forma. Você vai chegar e dizer como foi o seu final de semana. E em inglês vai ficar How was your weekend? Você vai falar as três primeiras palavras juntas, uma pausinha e dizer a última. How was your weekend? Porque é uma pergunta. Só que quando a gente vai falar na tonalidade de pergunta, a gente vai falar How was your weekend? Lembre-se que existe uma tonalidade para fazer uma pergunta, como a gente também faz no português, certo? E também a gente tem perguntas básicas do inglês, que é quando você quer pedir alguma coisa, ou se você quer saber de alguma coisa. Por exemplo, qual o dia de hoje? What day is today? Devagar. What day is today? Quer dizer que dia é hoje, ou seja, o dia de hoje. Você está perguntando qual a data de hoje. Ou quando você quer saber a hora, tipo, what's time? Que horas são? Ou quais são as horas? Temos também quando você vai comprar alguma coisa, how much it's? Ou seja, ou também a gente pode dizer how much is it? Que quer dizer quanto custa, ou quanto custa isto. Porque o it da frase é o termo coisa. Então, quando a gente usa how much is it ou how much it, a gente quer dizer quanto custa ou quanto custa isso, em inglês, certo? E, mas será que o nativo entendeu o que você falou? Isso aqui é realmente na questão de quando você está conversando com alguém em inglês e ele é um nativo da língua, ou seja, ele nasceu americano e ele fala americano como a sua língua principal. Ou seja, o inglês é a língua mãe dele. Então, geralmente, quando a gente vai conversar com uma pessoa nativa, elas têm uma dificuldade de entender o que a gente fala, pela forma que a gente pronuncia, e também temos dificuldade de entender o que eles falam por causa da forma que eles pronunciam. E isso pode ser utilizado tanto no inglês quanto em qualquer outro idioma. Você pode ouvir quando você dizer alguma coisa em inglês para o nativo, can you say it again, please? Ou seja, can you say it again, please? Você pode repetir, por favor? Provavelmente a pessoa não entendeu o que você falou e pediu para que você repetisse essa frase, certo? Temos a segunda opção, que é can you understand what I mean? Você consegue entender o que eu quero dizer? Understand quer dizer entender ou não entender na frase. Isso no caso quando a pessoa está falando para você e você não conseguiu entender. Que também você pode dizer, caso alguém pronuncie ou fale alguma coisa que você não entenda, você vai dizer don't understand ou no understand, que quer dizer não entendi ou não consegui entender o que você está falando, certo? Aí tem a opção Do you understand when I read in English? Vou falar devagar. Do you understand when I read in English? Você entendeu quando eu leio inglês? Ou você entende quando eu leio inglês? Lembrando que, ó, do you understand when I read in English? Você viu a formulação que eu pronunciei essa frase? Do you understand when I read it in English?
tem uma forma também de você pronunciar cada uma dessas frases, o tempo, que a gente chama de time de fala, ou time de pronúncia. Um tempo correto da gente pronunciar cada pedaço da frase e o tempo total de pronúncia dessa frase. Obviamente que por mais que eu esteja falando rápido e fique difícil para você entender, um nativo vai falar 2 vezes mais rápido que eu e vai ficar mais difícil até eu mesmo como professor já bem instruído do conteúdo, se for conversar com um nativo, eu às vezes também dou uma travadinha, justamente porque somos acostumados a ler o português de uma forma lenta e pausada, e a gente costuma utilizar esse mesmo método aos novos idiomas que a gente vai estudar ou a gente vai aprender. E a gente se esquece que existe um tempo correto para se dizer e um tempo de fala de cada palavra e cada frase. E a gente precisa trabalhar isso. Como que a gente vai trabalhar isso? Ouvindo músicas, assistindo seriados na língua original dele, que no caso é legendado, para que a gente possa ir interagindo com esse novo idioma que a gente está aprendendo, certo? E agora a gente tem aqui também a nossa atividadezinha do dia de hoje, que no caso está disponível na versão do Word. Como que a gente vai fazer essa atividade? Você vai precisar de um computador ou você pode também fazer no celular, se o celular estiver como você abrir este documento, certo? Se ele não conseguir abrir, então você terá que vir à escola para fazer atividade aqui na escola e ter o auxílio do professor. Para quem conseguir abrir e tiver um computador em casa, notem que aqui em cima eu tenho uma taginha aonde ele destaca para mim aqui em entrar. Mas como eu já entrei, não vai estar assim um de vocês, certo? Geralmente vai aparecer essa taja amarela com uma opção escrita habilitar edição. Sempre que aparecer assim escrito habilitar edição, você tem que clicar nessa opção para você poder digitar dentro do documento que você está editando, ou seja, que você vai escrever. Senão você não vai conseguir escrever nada no documento como eu escrevi agora, certo? Então vamos lá. Aqui na atividade a gente vai trabalhar um pouco sobre a conversação. A primeira atividade, no caso é um de 5 atividades, se eu não me engano, só conferir, são 5 atividades. A gente vai traduzir do português para o inglês algumas frases, que eu deixei aqui separadas para vocês. Temos a atividade número 2, que a gente vai citar pelo menos 10 termos de vocabulário em inglês e a sua tradução em português, certo? Isso você pode tanto procurar na internet, quanto você pode procurar dentro do Avalon. Na aula 2 a gente tem esse conteúdo disponível. Temos a tradução também do inglês para o português, das palavras que o professor deixou destacada. Na 4, eu peço um exemplo de conversa entre você e um colega, ou você pode fazer entre você e algum familiar, ou você pode criar essa conversa, contanto que você tenha 2 personagens fazendo essa conversa, ou seja, participando dessa conversa. E você vai colocar ela no Avalon, a versão dela em português, numa linha, e na outra linha ela em inglês. Ou seja, eu escrevo uma linha em português, uma linha em inglês embaixo, porque é a tradução da de cima, ok? Vamos de um jeito mais específico. Eu vou colocar lá: oi, meu nome é Maurício. E embaixo eu vou traduzir essa frase para inglês. Hi, my name is Maurício, certo? Embaixo. Vou dar um espacinho, colocar a outra frase e a tradução dela em inglês embaixo. Dar um outro espacinho e assim por diante até finalizar a conversa, certo? E temos aqui a número 5, que é cite 5 cumprimentos formais e informais. Pode ser em inglês e português, ou pode ser somente em inglês. Lembrando que estamos fazendo atividade da aula de inglês. Então, é interessante que Pera aí, gente, eu acho que eu tirei aqui o negócio rapidinho. Deixa eu só colocar aqui. Ah, prontinho. Consegui agora. É, é interessante que você faça ele em inglês, correto? Então, caso você tenha alguma dificuldade em fazer essa atividade, caso tenha algum probleminha, entre em contato com o professor através do Avalon, informe o problema ou entre em contato com a coordenação da escola, que eles vão entrar em contato com o professor e informar, certo? Então,
Estou aguardando vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. O professor está aqui disponível para ajudar vocês o tempo que vocês quiserem. Beleza? See you later!